Olá, gente. Vamos iniciar mais uma aula versão em áudio. Conteúdo que vamos ver agora, hebreus, fenícios e persas. Vamos iniciar pelos hebreus. Os hebreus são importantes para a cultura do mundo ocidental. Para vocês terem ideia, a nossa moral, a nossa ética foi influenciada e muito pela dos hebreus, está bem? Que serviram de base para o judaísmo e o cristianismo, duas das principais religiões do mundo atual. Ao longo do tempo, vários povos exerceram influência sobre essa região, mas a herança histórica mais marcante foi deixada pelos judeus e árabes, cuja trajetória estudaremos em outro capítulo. Para vocês terem ideia, uma das maiores influências dos hebreus para a sociedade ocidental é justamente na religião. O cristianismo, ele tem como sua raiz a religião hebraica, está bem? Jesus Cristo era hebreu. Ainda hoje, a relação entre árabes e judeus são marcadas por conflitos constantes. Ambos lutam pela hegemonia sobre a Palestina. Os judeus julgam-se com direito histórico sobre a região, e os árabes palestinos afirmam possuir direitos adquiridos pela longa e contínua ocupação. A civilização hebraica, de origem semita, desenvolveu-se na região da antiga Palestina. Está bem? É só você olhar no mapa que tem no blog. O território é cortado pelo rio Jordão, que o fertiliza e o torna propício à agricultura. Nas áreas não banhadas pelo Jordão viviam grupos nômades de pastores. Um desses grupos era formado pelos hebreus, organizados em clãs patriarcais seminômades, que se dedicavam à criação de gado e ovelha, nos oásis e nos desertos da Arábia. A sociedade hebraica formou-se no segundo milênio a.C., momento em que o Egito e a Mesopotâmia já eram considerados grandes impérios. Uma das grandes fontes de pesquisa sobre a história do povo hebreu é o Torá, que é a mesma coisa que Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Além disso, você ainda vai ter o Talmud, que é um livro que você contém os costumes do povo hebreu. Uma curiosidade que vocês têm que saber, tá certo? Os hebreus foram um dos primeiros povos a utilizar, durante boa parte de sua história, o monoteísmo, ou seja, acreditar em um só Deus. Para os hebreus, seu Deus era o único Deus verdadeiro, tá certo? E eles acreditavam que os hebreus eram um povo eleito, escolhido por Deus. Esse Deus eles chamavam de Jeová ou Yahvé. E fora isso, eles acreditavam que seu Deus era o único Deus verdadeiro. Resumindo, os hebreus eram monoteístas, acreditavam em um só Deus, diziam que seu Deus era o único Deus verdadeiro e que esse seu Deus iria solucionar todos os seus problemas. A sociedade hebraica ela era patriarcal. Como assim? Dava mais importância aos homens que às mulheres. Está bem? Historicamente, nós podemos dividir a sociedade hebraica em 3 períodos. Período dos patriarcas, período dos juízes e período dos reis. O período dos patriarcas é aquele referente aos 3 pais do povo hebreu, Abraão, Isaque e Jacó. Eles possuem um poder completamente unificado, possuem um poder político, econômico e religioso. Ou seja, serviam como chefes das tribos, organizavam a economia e também funcionavam como sacerdotes. Está bem? Já no caso dos juízes, eles eram mais chefes militares e políticos, que foram escolhidos num período em que os hebreus precisavam ser mais guerreiros do que religiosos, porque tinham que reconquistar suas terras. E no caso do período dos reis, você já vai ter a unificação das tribos, tá certo? Em um reino só. O primeiro rei vai ser Saul, mas o primeiro rei que vai unificar completamente as tribos dos hebreus vai ser o rei Davi. É bem interessante você aprender algumas coisinhas, como por exemplo, o Êxodo, diáspora, cativeiro da Babilônia. Por que é curioso isso? O grande cisma. Você tem que se tocar o seguinte: os hebreus são dos povos mais perseguidos ao longo da história. Está bem? Olha um exemplo bem prático. Durante o período dos patriarcas, vai haver uma grande seca
e o povo vai para o Egito, tendo em vista que José já estava lá. A gente já falou isso na nossa última aula. José e o seu povo foi bem recebido pelo faraó porque ele era ixo, ou seja, parente dos hebreus. Quando os ixos são expulsos, os hebreus se tornam escravos, passam 400 anos como escravos. Nisso surge Moisés, que liberta o povo, tá certo? E leva de volta para a Palestina. Essa fuga do Egito é conhecida como Êxodo. Quando eles chegam na Palestina, a terra já havia sido ocupada por outros povos. Então era necessário botar esses povos todos para correr. Na base da conversa, não, na base da luta. Por isso que entra os juízes. Está bem? Uma coisa curiosa com relação, já que eu falei do período dos reis. Você vai ter Saul, Davi, e depois de Davi, Salomão. Depois de Salomão, você vai ter uma crise que vai fazer com que o reino de Israel, o reino de Jerusalém, os hebreus se dividem em dois povos, formando dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Está bem? Esse racha entre os povos, entre os hebreus, é conhecido como cisma, porque antes era um reino só e agora se dividiu em dois. Posteriormente, o reino de Israel, os dois reinos vão ser atacados e conquistados, vão ser levados pelos babilônicos. Esse período que eles ficaram controlados, presos na Babilônia, ficou conhecido como cativeiro da Babilônia. Está bem? Depois, todos voltaram para suas terras. Só que aí você vai ter uma coisinha bem interessante. Posteriormente, os hebreus vão ser conquistados pelos romanos, que depois da morte de Cristo vai entrar em crise, em atrito com os hebreus, e como consequência, o reino de Israel vai ser completamente destruído, e os hebreus vão ser espalhados ao redor do mundo. Isso é chamado de diáspora. Quando é que eles vão começar a se fixar no canto novamente? Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles viram os judeus sendo massacrados pelos nazistas, tiveram pena, surgiu um movimento chamado sionismo, que queria o quê? Que os judeus voltassem a viver em sua terra. Isso vai acontecer em 1948 com a fundação do Estado de Israel, que vai permitir o retorno de todo o povo judeu para o antigo território. Pessoal, sobre os hebreus é isso, tá bem? Agora vamos ver sobre os fenícios. Antes de a gente falar mais sobre os fenícios, é bom vocês terem a notação de uma seguinte coisa. Os fenícios vão influenciar e muito os povos ocidentais por causa do seu alfabeto. O alfabeto deles vai influenciar o alfabeto grego, que vai influenciar o romano, que vai influenciar o nosso. É um telefone sem fio, mas tecnicamente nós podemos dizer que a raiz do nosso alfabeto é fenício, tá bem? Pois bem, iniciando o conteúdo. Os fenícios, eles habitavam a costa do atual Líbano. O território ocupava uma estreita faixa de terra, comprimida entre o mar e as montanhas. Eles dedicavam-se à agricultura, à caça e à pesca. No entanto, sua posição geográfica favoreceu o contato com diversos povos estrangeiros, a navegação e a atividade comercial. Por quê? Por mais que eles utilizassem a agricultura, não era algo muito grande. A base da economia dos fenícios foi justamente o comércio marítimo. Motivo? Sua posição geográfica, ou seja, ficaram espremidos entre o mar e as montanhas. Politicamente, nós podemos dizer que na Fenícia não existia um Estado unificado. Nos moldes daqueles que se desenvolveram no Egito, cada cidade era uma cidade-estado independente, governado por 2 sufetas e organizado como uma monarquia ou uma república plutocrática. Ou seja, a sociedade fenícia, politicamente falando, aliás, vai ser o seguinte, vai ser dividida em cidades-estados, e essas cidades-estados vão ser controladas basicamente por quem? Pelos mais ricos, ou seja, plutocracia. Predominavam o poder da elite mercantil, formando por grandes comerciantes e armadores e sacerdotes. O comércio e o artesanato propiciaram o crescimento de poderosas cidades. Por exemplo, Sidon, Biblos, Tiro, alguns até aparecem na Bíblia. Dominaram outros territórios e estenderam suas rotas comerciais por todo o Mediterrâneo, estabelecendo feitorias e colônias em pontos estratégicos, como Cartago, no norte da África, Sicília, na Itália e assim por diante. Com relação à religião deles,
A religião dos fenícios, ela era animista, isso é, atribuía poderes sagrados às montanhas, às árvores, às manifestações da natureza. Além disso, estava centrada em ritos e deuses locais. Cada cidade tinha o seu deus. Mas também havia prática de cultos dedicados a atividades comuns a todas as cidades. Uma outra coisa também. Eles eram adeptos do sacrifício humano, ok? É bem interessante você entender o seguinte, que o alfabeto deles foi inventado única e exclusivamente devido ao comércio, para que ficasse mais fácil a computação de dados, para que eles pudessem se organizar com relação à economia e assim por diante. Está bem? De uma maneira bem simples, esses foram os fenícios. Agora vamos ver sobre os persas. Qual a utilidade de estudar eles? Qual o impacto, qual a influência? Primeiro, eles vão ter uma característica em sua sociedade, uma característica política que vai ser bem interessante com relação a quê? A base de sua política vai ser o respeito às diferentes culturas e religiões dos povos conquistados. Isso é interessante porque o Império Persa foi um dos maiores impérios da época, mas tinha como sua característica principal o respeito à cultura dos povos conquistados, coisa que outros impérios não tinham. Outra coisa também é que o Império Persa vai criar a primeira moeda internacional. Está bem? O dárico. Então, com relação ao surgimento desse povo, aproximadamente em 2000 anos a.C., as terras do atual Irã foram habitadas pelos medos, que por muitos séculos dominaram os persas, outro povo a ocupar a região. Porém, um príncipe persa chamado Ciro deu um golpe de estado e conquistou o reino da Média, unificando-o com o da Pérsia, passando a estender todo o seu poder. De maneira resumida, antes nós tínhamos os medos mandando nos persas. Então aparece um príncipe persa que dá um golpe de estado e começa a mandar em todo mundo. Bem resumido, tá bem? Esse enorme estado desapareceu em 330 anos antes de Cristo, conquistado pelos exércitos de Alexandre o Grande. Todavia, em seus 2 séculos de existência, a concepção de uma monarquia centralizada, politicamente justificada pela religião, atingiria grande expressão. Ou seja, politicamente falando, uma das características políticas do Império Persa é que justamente seu rei é rei porque Deus quer, traduzindo, uma teocracia. Após unificar os territórios dos medos e dos persas, Ciro procurou ampliar as fronteiras do império, conquistando Lídia, cidades gregas da Ásia Menor, e dominou a cidade da Babilônia. Como consequência disso, você vai ter o fim do cativeiro da Babilônia. Justamente por quê? Porque Ciro dava liberdade de culto, liberdade cultural para os povos conquistados. Com isso, ele permite que os hebreus que estavam presos na Babilônia voltem para a Palestina. Nessa situação toda, o império vai crescer de uma maneira até que harmoniosa. Com isso, o filho de Ciro, Cambises, vai reinar, tá certo, em um império rico com um exército poderoso, graças a seu pai. No entanto, ele morre sem deixar herdeiros homens. Como consequência, quem vai assumir é seu genro, Dário I. Para governar os domínios tão extensos, nos quais viviam populações das mais diversas origens, Dário empreendeu uma ampla reorganização política administrativa e criou um sistema eficiente de administração pública. O império foi dividido em províncias chamadas de sátrapas, ou seja, em estados, tá certo? O império foi dividido em estados, esses estados eram chamados de sátrapas, e seus governantes eram chamados de sátrapas, que pagavam os impostos de acordo com a riqueza dos estados. Se fosse um estado mais pobre, pagava menos, se fosse um estado mais rico, pagava mais. Para garantir o controle sobre tudo isso, Dário criou um sistema de fiscalização bem interessante, que era formado por pessoas da sua mais extrema confiança. Por isso que ficaram conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Fora isso também, é interessante a gente pensar com relação à economia dos persas. A economia deles baseava-se na agropecuária, com irrigação pela água das montanhas, na criação de gado e na exportação de minérios. Já no caso a sociedade era dividida em rígidas camadas sociais. No topo estava o rei, depois estava a aristocracia e depois estava a população mesmo. Com relação à religião, a religião dele a religião persa vai ter uma característica bem interessante. Ela não vai ser nem monoteísta nem politeísta. Então o que é que ela vai ser? Ela vai ser dualista. A religião era conhecida como zoroastrismo, tá certo? Devido ao seu profeta, o seu criador, que era chamado de Zoroastro ou Zaratustra, está bem? Que afirmava que o universo era dividido entre o deus do mal, Arimã, e o deus bom, Hormuz, que ia lutar até a vitória final do bem.
Nesse sentido, é bem interessante, por quê? Porque eles vão, inclusive, conter um livro que é como se fosse um livro sagrado, bem parecido com a Bíblia, que tem todos os dogmas e princípios da religião. No nosso caso é a Bíblia, no caso deles, o livro era chamado de Zend Avesta. No fim, gente, no geral é isso mesmo. A gente viu nesse conteúdo hebreus, fenícios e persas. Espero que tenha sido de alguma forma útil. Mas, novamente, eu sei que pode parecer até chato eu ficar direto falando isso, mas não se confiem somente na versão em áudio. Leiam blog, leiam livro. Venham adquirir cada vez mais conteúdo, que isso vai ser útil não só para agora, mas também para quando vocês forem prestar vestibular, Enem ou coisa do tipo, tá bem? Boa sorte e até a próxima.